Olá, eu sou a Mara, sou artista reborn e criei o método Natural Color. Hoje nós vamos conversar a respeito de novos materiais, tintas novas, testar novos produtos e vamos testar em kits originais. Sempre trabalho com kit original. Para quem não sabe, não é da Arte Reborn ainda, um kit significa que eu compro a cabeça e os membros e vou trabalhar neles usando o meu método Natural Color. Estou testando alguns produtos e hoje vou testar um produto nacional para pintura na Arte Reborn. Então, vou esperar algumas pessoas entrarem para que a gente possa conversar a respeito e ver qual é a dúvida, quais são os materiais que as pessoas já testaram, já conhecem, já usam e mostrar o resultado do material que eu estou testando, além dos materiais que eu já usava, que eram as tintas Gênesis. Então, como as tintas Gênesis estão fora do mercado, pararam de ser produzidas, então elas não vão ter renovação de estoque, eu estou usando produtos nacionais para teste, tá? Então, vou esperar as minhas conhecidas entrarem, estou aguardando. Enquanto isso, eu vou aqui passando o produto que eu vou testar nesse mini kit aqui. Esse é um kit original, é um mini bebê, tá? Ele é um número 238 de 500 bebezinhos desses que foram produzidos no mundo. E eu vou me arriscar a fazer um teste de pintura nesse kit, tá? Eu estou usando um tine, um verniz para diluir a tinta. Então, eu estou usando um verniz nacional e estou usando a tinta Gênesis para testar a eficiência desses produtos juntos, para ver se eles funcionam juntos. Para que esse produto funcione, a diluição desse produto Gênesis com esse produto nacional fica uma pastinha muito grossa, um mingauzinho mesmo. Então, eu decidi colocar aqui, como eu já vi outros produtos sendo testados dessa forma, resolvi testar também. Então, eu estou colocando como auxiliar para diluir essa mistura um diluente líquido, que é um solvente inodoro da Gato Preto para tinta óleo. Tá? Então, esse é o teste que eu estou fazendo, são os produtos que eu estou usando. Eu já preparei algumas cores, já fiz essa mistura, preparei algumas cores para fazer o teste. E também fiz uma mudança no uso dos pincéis, que já vi em outros testes com outras artistas fazendo, dizendo que esse pincel que usávamos para a pintura Gênesis talvez não seja tão eficiente para essa outra pintura. Então, resolvi testar também de uma outra forma, trocando o pincel. Então, estou usando esse pincel de cerdas sintéticas, que é um pincel de maquiagem. Esse também é um pincel de cerda sintética, não usei ainda, vou usar num segundo processo. Olá, Vivi, boa tarde. Eu estou aqui testando, Vivi, as novas tintas, aliás, os novos vernizes, porque as tintas eu estou usando como base ainda a Gênesis. Eu não sei se você já é da Arte Reborn, Vivi, toda vez que vocês entram, eu acabo perguntando novamente, porque são pessoas assim que eu acabo não guardando muito o nome. Então, Vivi Guerra. Vou esperar você me dizer aí, Vivi, se você é da Arte Reborn, tá? Se você for, que produtos você usa na sua pintura? Quais são as tintas que você usa? Que vernizes você usa?
tá? Vai me contando aí. Porque já que vamos testar, precisamos falar a respeito dos produtos, né? E testar. Porque se não temos mais a Gênesis, precisamos então procurar uma solução para que a gente continue na arte e usando produtos que dão certo, né? Eu estou testando aqui nesse mini bebê. Ele é um bebê, um kit original. Ah, sim, Vivi, você trabalha com air dry. Uhum. E para selagem com air dry, o que você usa? Para uma selagem final. Diz aí qual é o produto que você usa para uma selagem final. Eu não faço ideia. Eu fiz o curso com air dry, mas eu não cheguei na parte final de selagem porque durante o processo eu não me adaptei bem, tá? Então eu continuei com a Gênesis. E eu estou testando aqui um verniz nacional com a tinta Gênesis e juntando o diluente para tinta óleo. Então, são 3 produtos. Eu não sei se você assistiu aí algumas lives de outras artistas que estão testando outros produtos, né? Produtos feitos no exterior. E elas testaram de várias formas. E uma das formas que funcionou foi colocar o verniz que elas estão testando, que não é esse aqui, esse é um verniz nacional, com a tinta Gênesis e misturou com o diluente, com o solvente líquido, para fazer uma diluição dessa tinta que é uma base óleo, tá? Eu fiz aqui, passei a primeira camada já, tô fazendo aqui uma neutralização, tá? Já passei a primeira camada com essa mistura dos 3 produtos. A primeira mistura que eu fiz, eu usei um produto que eu estava usando na pintura com a Gênesis. Não funcionou muito bem. Ele ficou com espuma, sabe? Fez uma espécie de espuma. Então, eu misturei novamente o verniz, o thinning, com a tinta Gênesis e coloquei o solvente Gato Preto. Então, vamos ver se com esse outro solvente, de repente, é mais bem aceito. Vou até testar num membro menor para ver aqui como é que ele funciona. Olha, ele desliza realmente muito melhor, ele não faz espuma, tá? Então, a mistura seria a tinta Gênesis, o verniz nacional e o diluente, o solvente Gato Preto para tinta a óleo. Então, aí sim, a mistura ficou muito melhor. Melhor de passar, desliza bem. Eu estou usando pincel aqueles de maquiagem que a gente estava testando usando como mop, tá? Então, estou usando esse pincelzinho e vamos ver aqui como é que se comporta essa tinta. Eu já passei a primeira vez com a primeira mistura que fez espuma e coloquei no forno exatamente como colocávamos os da Gênesis. 10 minutos, deixei esfriar e coloquei novamente mais 10 minutos no forno halogênio a 125 graus. Claro que o kit não teve nenhuma reação inesperada, porque é um kit original, né? É um material que a gente sabe que é bem resistente, suportou bem a temperatura do forno e não deu assim nenhuma reação do produto no vinil, mas também não neutralizou, sabe? O produto continuou, o vinil continuou da mesma cor, olha. Ele não neutralizou, tá? Ele deu uma clareadinha muito rala, mas não neutralizou. Então, agora eu vou testar com o da Gato Preto. Vamos ver se ele tem o diluente e quebra as partículas da tinta do thinning. Pois é, eu sei. Uhum. Pois é, exatamente isso que a gente está testando agora. Porque daquela forma anterior de colocar só o thinning nacional com a tinta, não funciona porque fica uma pasta mais grossa, né? E a tinta até fica um pouco talhada, né? Então, dessa forma aqui, vamos ver como é que ele vai reagir no forno usando o diluente para tinta óleo, né? Com outro diluente até já tinha testado, mas não ficou bom.
tá? Então, vamos testar aqui, ó. Tô batendo aqui com a esponjinha. Vou passar. Vou mopear da mesma forma, né? Fazer a mesma coisa. E vamos ver depois do forno como é que ele fica. A impressão que me dá é que ele vai clarear mais. Olhando assim a textura, não fez muita diferença. Deu a mesma misturinha aqui, a mesma reação, tá? Então, vamos testar, né? Tô arriscando aqui um kit original que não é barato, porque são os kits mais de edição limitada, mas vamos testar, né? Não custa. Você assistiu, Vivi, a live no sábado, eu acho, ou no domingo, não tenho certeza, onde as dricas estão testando o Alva e Go? Você assistiu, viu as misturas, viu a conclusão que elas chegaram? Vai me contando aí, porque é importante, se a pessoa quer, de repente, né, trabalhar com outro produto, é importante saber como é que o produto se comporta, né? Uma coisa que esse verniz nacional tem é cheiro, sabe? Coisas que a gente não sofre com o da Gênesis, ele tem cheiro. Mas também percebi que na vez anterior que eu fiz o teste, eu deixei ali. Oi, Clarice, boa tarde. É esse kit pequenininho lindo, olha, é um kit raro, sabe, de edição limitada. Esse é o número 238 de 500, tá, que existem no mundo. Ele chama-se Queen, com Q, tá, e 2 N's no final. Então, é um kit pequeno mesmo, eu tô aqui arriscando, né, usando materiais novos, misturas novas, num kit de edição limitada. Mas eu acho importante a gente ver se realmente funciona, porque de repente se eu coloco... Ah, que bom que você assistiu, Vivi. Então você sabe exatamente do que nós estamos falando aqui, dessa mistura, né? Você tem intenção de trocar a sua pintura com air dry por outro material? Vai me contando aí. Porque é interessante a gente ver como é que esses materiais se comportam, né? A impressão que eu tenho é que ele fica um pouco talhado assim na aplicação, sabe? Você olha, você vê porozinhos assim meio talhadinhos. Mas vamos lá, vamos fazer a aplicação aqui, tá? Clarice, tem alguma pergunta? Eu sei que às vezes parece que está todo mundo se repetindo, fazendo testes, experimentando, mas a gente precisa mesmo. Ah, que bom, Vivi. A gente precisa mesmo testar, né? Eu não posso de repente trocar uma coisa que dava muito certo por uma coisa duvidosa. Então, o fato de estar testando aqui, apesar do cheiro forte, e esse é o cheiro um pouquinho menos forte do que aquele que eu testei nos outros dias anteriores aí, ele ainda assim, ele arde bastante o nariz, sabe? Ah, isso é bom, Vivi. É bom porque você pode trabalhar com produtos diferenciados, né? Você pode fazer com air dry, de repente os kits nacionais ou kit cópia, e fazer com a técnica do a óleo, com o material, né, à base de óleo. Eu acho importante fazer os kits originais, né? Acho importante que você tenha um diferencial aí. Então, eu tô aqui testando. As nossas amiguinhas que sempre aparecem hoje não apareceram ainda. E a gente vai testando e fazendo da mesma forma, porque depois normalmente fica gravado e a gente reposta, sabe? Então, se tem poucas pessoas, é bom que, se tiverem dúvidas, fazer pergunta, viu, Clarice? Se você tem dúvidas, se você tem curiosidade de alguma coisa, faça perguntas, porque às vezes as pessoas fazem pergunta e passa e a gente acaba não vendo, né? Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu não sei quem era a pessoa que tinha deixado para mim no YouTube
um recado perguntando sobre os mini bebês, o contato dos mini bebês. Se a pessoa estiver online ou aparecer, eu digo o número aqui e você anota, porque acho melhor assim, sabe? Do que eu colocar de repente sem autorização da pessoa, eu colocar um número no YouTube e tal. Então, se tiver a intenção de saber, se quiser saber e eu ainda não passei o contato, eu passo por aqui, tá? Eu deixei anotado aqui para que eu possa passar. Ó, a misturinha que eu fiz, a segunda mistura que eu fiz, eu já apliquei aqui. Vou preparar mais um pouco, porque eu tenho que aplicar no kit todo, né? Senão não é um teste completo, né? Então, eu vou passar aqui. E eu deixei uma enquete ali no story do Instagram, perguntando sobre cabelos pintados. Você já fez cabelos pintados, Vivi? Alguém aí já fez cabelos pintados? Sabe fazer pintura de cabelo? Já tentou fazer sozinha? Já fez curso? Eu tenho todo o material aqui para fazer o curso, mas não tive tempo de fazer. Não coincidiu no dia do curso, eu tinha uma feira para participar, perdi o curso e tenho todo o material aqui para fazer. Mas eu me arrisco a fazer para fazer uma pintura de fundo. Então eu sempre eu faço uma pinturinha de base, deixo e daí depois eu implanto em cima, porque dá uma profundidade, preenche bem a cabecinha. Quer ver? Vou pegar para vocês verem. Quando você coloca o cabelinho em cima da pintura, ele preenche, daí não fica aparecendo aquele couro cabeludo que não tem base, né? E quem gosta até deixa pintadinho só, tá? Ah, com air dry é difícil, porque a base é água, né? Deve ser por causa disso. Seca rápido. Então, você sabe que o material que eu tenho aqui é um material à base d'água, não é o do air dry, mas é um material à base d'água e também seca muito rápido. Então, sim. Então, o que acontece é que eu perdi o curso, né? Não posso nem dar uma referência, mas as instruções anteriores ao curso que eu recebi da pessoa com quem eu ia fazer o curso é que a tinta também é base d'água e também seca muito rápido. Então tem que fazer mesmo, e secando, não sei como, para não perder o timing da tinta, né? Fazer pequenas áreas de repente, não sei. Mas eu faço com a Gênesis e com o diluente líquido. A mesma técnica para fazer a sobrancelha, tá? Então, quando eu faço, eu uso esse material. Eu acho que essa luz está dando um brilho muito forte, talvez, não sei se você consegue ver. Dá para ver bem assim a pintura? Deixa eu ver se eu consigo, acho que melhorou. Tá vendo? Eu fiz até uns crespinhos aqui na frente, talvez aqui na câmera do YouTube seja mais difícil para ver, não sei. Clarice pode me dar a resposta, me dizer se dá para enxergar que tem uma pinturinha diferenciada aqui, tá vendo? É um cabelinho crespinho mesmo que eu fiz, que eu quero que fique por baixo do cabelinho do implante, tá? E esse bebê já foi selado. É, exatamente como a sobrancelha, bem isso. Então eu sempre digo, para você treinar a sobrancelha, usa a cabecinha, né? Você usa a cabecinha como base para treinar a sobrancelha. Aos poucos você vai evoluindo, daí implanta por cima, né? E aos poucos você vai evoluindo os traços e vai ficando mais fino o traço, tanto para a sobrancelha quanto para a cabecinha, né? Então acho que dá para ir conciliando as duas coisas, o aprendizado. Vai treinando na cabecinha. Não vai ficar tão bom? Implanta um cabelinho mais ralinho por cima que fica com o fundo, né? Ó, esse já tá selado. Eu selei ele com 3 vernizes.
E agora, depois de selado, eu vou implantar o cabelinho por cima, que daí eu posso colocar um cabelinho mais ralinho, né? E ele fica com fundo mais real, eu acho. Não fica só aquela cor da pintura por baixo, né? Fica uma corzinha de cabelo mesmo. E o pequenininho, vamos aqui. Eu vou preparar, olha. Vou colocar aqui a preparação que eu tenho feito exatamente como as outras. Olá, Pietra. Boa tarde. Pietra, eu tô testando um tine nacional, tá? Com a tinta Gênesis. Vou misturar aqui. Esse verniz tem um cheirinho. Para quem aí já comprou alguma vez verniz nacional, quem comprou me conta aí se comprou e testou, tá? Porque eu tenho testado alguns. Esse tem um cheiro um pouquinho menos forte do que o anterior, que eu já fiz teste, mas ainda assim tem cheiro. Meu nariz está ardendo bastante, tá? Então tem cheiro. O certo seria usar máscara, mas se eu colocar máscara aqui agora, eu não vou conseguir falar com vocês, né? Então, vou colocar, olha, essa é a tinta Gênesis, é o Blue 8. Por que eu tô usando o Blue 8? Porque o meu kit, esse mini bebezinho aqui, que é um kit Queen, é um kit de edição limitada, ele tem uma cor acinzentada. Então, é aquela corzinha difícil de eu neutralizar, tá? Então, eu tô usando o Blue 8, misturado no tine nacional. Tô fazendo aqui uma pastinha, já mostro. É uma coisa estranha, porque quando você mistura com o tine, na verdade a tinta meio que se recolhe toda para o pincel. Então, quando você olha aqui, olha, esse é o primeiro teste que eu fiz com diluente nacional, com diluente líquido, o tine nacional e a tinta Gênesis. E olá, boa tarde, Neverland. Eu fiz o primeiro teste com um diluente líquido que eu estava usando para Gênesis. Não funcionou aqui. Eu misturei o tine nacional, a tinta Gênesis e o diluente líquido que eu estava usando para diluir tinta Gênesis. Ele fez espuma, não ficou bom. Então, eu estou aqui fazendo outra mistura. Olha, eu já coloquei o tine aqui, coloquei a tinta, o Blue 8 aqui. Veja que ele fica todo no pincel, ele não fica no godê. Então, agora eu vou colocar ali o solvente Gato Preto, que é para tinta a óleo, né? Que a gente tá vendo que as pessoas todas estão aí fazendo testes. Somos todas nós procurando uma solução para essa pintura, para substituir as tintas Gênesis. Então, eu coloquei ali o diluente e agora eu vou misturar aqui o creme que acabou indo todo pro pincel no diluente. Então, agora ele solta. Tá vendo? Agora ele sai do pincel, agora ele vira um cremezinho ali e não espumou. Não fez espuma como o outro que eu usei, tá? Eu tô fazendo a neutralização, sabe? Eu não faço matização. Eu sei que algumas pessoas fazem, chamam talvez de matização, né? Eu lembro que lá antigamente as pessoas falavam em matização quando elas misturavam a tinta no mate, né? No verniz mate, para fazer uma textura mais seca, né? Eu não faço isso. Eu faço diferente disso, no meu método é diferente, tá? Os primeiros passos são diferentes. Outra coisa que eu mudei aqui foram os pincéis, que a gente usava pincéis assim, com a tinta Gênesis, e eu estou usando o pincel que a gente estava usando como mop para maquiagem, tá? Eu tenho visto, vocês aí talvez também tenham visto, que algumas artistas fizeram testes e mudaram inclusive o pincel, né? Então, o que deu certo para um, deve dar certo para nós também. Então, vamos testando. Todas as dicas que elas deixaram aí, pediram para compartilhar, não é segredo. Então, a gente pode fazer, repetir o processo com o material nacional aqui e aproveitar o que deu certo para elas, né?
Então, se deu certo para elas a troca de pincel, a mistura do solvente gato preto para ajudar na emoliência dessa tinta, porque se a gente não coloca o diluente líquido, o solvente líquido, ela fica uma pasta muito grudada no pincel e isso aí não foi bom, né? Só que esse verniz aqui tem um cheirinho forte. Então, o que eu percebi que eu ia falar e alguém entrou, foi que quando eu fiz a mistura anterior daquele tom de pele, né? Oi, Daiane, boa tarde. Quando eu fiz aquela mistura anterior com os vernizes nacionais e eu fiz aquele tom de pele, tanto com o verniz da Gênese, com a tinta Gênese, como com a tinta nacional, eu deixei aberto o frasco, a mistura, naquelas tigelinhas brancas de porcelana. E na hora o cheiro era insuportável. Eu fiquei com dor de cabeça, não me fez bem. Meu marido teve que sair daqui, vocês estavam aí, viram, né, que ele teve que sair porque o cheiro estava muito forte. Mas ficou aberto aqui alguns dias e o cheiro simplesmente desapareceu. A tinta agora, a mistura não tem cheiro forte. Talvez esse também seja um dos segredos para a gente de repente cobrir uma telinha com um tule, com alguma coisa que deixe arejar e o cheiro vai embora, né? Talvez também seja uma forma de melhorar aí o desempenho desse verniz nacional que tem um cheiro forte. De repente a gente faz a mistura e deixa ali para arejar um pouco, pode ser, né? Em todo caso, eu já tinha testado aqui uma mistura uma primeira vez, já coloquei no forno e estou agora testando, fazendo a segunda vez. Por que eu estou fazendo duas vezes? Porque a primeira vez quase não fez diferença na cor do kit, não neutralizou. Então agora eu estou fazendo mais uma vez porque eu quero neutralizar. Para quem aí já é da arte, sabe que o kit acinzentado é o mais difícil de neutralizar. Então, eu tenho que usar 2 tonalidades de tinta para conseguir neutralizar, tá? Tô aqui, olha, precisando dar mais uma batidinha com a esponja, porque ele deixa um resíduozinho, sabe? Parece uma nata mesmo. Então, vou bater aqui. E vou neutralizar 2 vezes com o Blue 8. Mas, para que eu saia do acinzentado, eu preciso fazer mais uma neutralização. Que eu faço com o Strawberry Blush. Já preparei a mistura aqui. Então, depois dessa ida ao forno, eu vou usar a mistura que eu já preparei. Então, eu coloquei o Tiny Nacional, a tinta Gênesis e o solvente Gato Preto para tinta óleo. Fiz aqui essa mistura, não espumou, o cheirinho é bem forte, tá? Você não precisa deixar branco, tá, Pietra? É assim, é para você tirar da cor de vinil. Ele precisa ter uma tonalidade base para você construir uma pele. Se você começa uma pintura em cima da cor do vinil, todo o espaço que a sua pintura tiver sem uma pintura, vamos dizer, você faz com a esponjinha, faz lá todos aqueles passos de manchinha de frio e tal. O que acontece é que ficam alguns espacinhos, né, sem a pintura. Se não tiver uma neutralização, você vai ter uma cor de vinil aparecendo. Se você tem uma neutralização, você não precisa que ele seja branco, porque depois você vai dar banhos de pele, né? Coloração da pele que você escolher. Então, você precisa neutralizar para tirar da cor do vinil, porque aparece, sabe? Dá para ver. Quem já tem prática consegue enxergar quando tem a cor do vinil ali presente. Então, você precisa tirar essa tonalidade aqui, né? Que no moreno a gente vê claramente, né, a diferença. Se eu tivesse no moreno, não tivesse tirado da cor de vinil, embora não tenha deixado ele branco, eu tirei do amarelo do vinil. Eu coloquei um tom de pele claro para depois escurecer, né?
Se eu não tivesse feito isso, aonde tem vãos, micro poros, ele vai ficar da cor do vinil. Então, fica feio, sabe? Não é uma pintura completa. Ó, o moreno já tá de cabelinho pintado, cabelinho ali crespinho aqui na frente. Depois eu vou implantar, tá? Esse é o do curso dos morenos. E agora aqui me resta só passar no rostinho, na cabecinha desse pequeno aqui, o Blue 8. E depois que ele sair do forno, eu vou passar o Strawberry Blush, que eu fiz a mesma mistura, para daí ele ficar com um tom diferente do tom de base aqui do pescoço, tá? Ele precisa sair da cor do vinil. Nunca pinte, nunca use o seu material, seja qual for, em cima da cor do vinil direto, sabe? Não fica bom, fica faltando base, fica parecendo boneco de loja mesmo, porque é aquele vinil brilhante, né? Aquela cor que não é uma tonalidade de pele, uma cor de vinil mesmo, uma cor que nos de loja parece mais um plástico, né? Então não fica bom, tá? Então sempre precisa de uma cor de base. Seja lá, pega a tabelinha, olha lá. Lembra da tabelinha? Lembra da roda de cores? Lembra disso? Isso aqui é a nossa Bíblia. Então, você pega aqui, você identifica a cor do vinil, tá? Identificou a cor do vinil, vai na cor imediatamente oposta. Deixa eu apoiar essa cabecinha aqui, pra gente fazer as coisas direito, né? Identificou a cor do vinil aqui. Ah, meu vinil, ele é um tom mais alaranjado. Então, eu tô na gama dos azuis, né? Eu estou aqui nos azuis. Como esse cinza é muito difícil de tirar ele da cor cinza, eu dou 2 banhos de Blue 8 e dou 1 banho do Strawberry, sabe? Daí ele ganha uma corzinha de pele mais clara, sabe? Obrigada, Pedro. Obrigada, tá? Eu tô aqui sempre testando, sempre tentando evoluir, né? E ajudar a quem não tem, às vezes, muita prática, às vezes a pessoa não é que não tem prática, às vezes tem um pouco de receio, né? De fazer teste, de experimentar, porque os materiais são caros. Mas se a gente não testar, nós nunca vamos sair dessa mesmice. E como nós não temos mais a Gênesis, que era confortável, porque estava aí sempre à venda, e durante a pandemia ganhou aqueles preços absurdos, nós precisamos testar outros materiais e de repente vamos nos ajudando, né? Então eu resolvi fazer num kit original para ver o que vai acontecer aqui com essas misturas que eu fiz. Ó, pequenininha, mas difícil de virar a cabecinha na mão, né? Mas eu estou usando o forno halogênio, usando a mesma temperatura que eu usei para as tintas Gênesis. Estou usando 125 graus por 10 minutos e depois esfrio e coloco mais 10 minutos, tá? Não mudei isso, porque como eu já tinha feito o teste anteriormente com outro produto nacional, eu percebi que eles ficavam um pouco encerados, né? Parafinados, na verdade. Então, eu acho que o tempo de forno aqui nessa mistura ainda são os 10 minutos. Alguma de vocês aí já testou produtos nacionais, verniz nacionais, sem ser o air dry? Alguém aí já pinta com produto nacional? É importante saber, né? Porque são informações que a gente acaba aqui passando umas para as outras e ajudando mesmo. Não é porque a pessoa tem pouco tempo de arte reborn que acha que não pode ajudar. Nós sempre podemos nos ajudar. Sempre. Uma coisa que você testou e deu certo para você, né? Que foi boa para você. Divide com os outros, porque a gente está sempre dividindo e multiplicando as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente ensina,
sempre multiplica. Então, estamos aqui, como eu sempre digo, para nos ajudar, tá? Para além de estarmos aqui conversando, trocando experiências, é para a gente se ajuda sempre. Então, entrar com essas novidades, com essas necessidades novas que nós estamos aí passando de testar produtos, é importante que a gente divida, né? Teve uma pessoa que me disse que fica preocupada, que acha que não vale a pena. Eu acho que a gente não pode desistir, né? Você imagine se cada pintor aí que fez uma grande obra de arte e não fez tanto sucesso, ou fez um filme, ou criou um produto novo e no começo, no início não fez tanto sucesso, fosse desistir, a gente não teria nada de novo, né? Então, o importante é testar, o importante é fazer, é experimentar e não desistir, tá? É mesmo, Daiane, mas não se apavore, tá? Faça com calma mesmo, faça devagar, porque quanto mais paciência você tiver, mais você vai conseguir fazer o seu trabalho melhor, né? E eu digo sempre que a arte reborn, ela é uma arte democrática e ela é uma arte que cada um faz o seu trabalho, cada um faz a sua arte, o seu jeito de pintar, né? Então, eu nunca sei qual é o verniz da Cris. Ele tem algum... Ah, ficou esfarelando. Você testou dessa forma nova que nós estamos fazendo aqui, Daiane? Quem sabe se você testar dessa forma? Porque eu tinha feito anteriormente, mostrei até para vocês uma cabecinha, né, de um bebê terapêutico. Onde se encontra meu bebê terapêutico? Tá ali. Que eu fiz sem usar o diluente, sem usar o solvente. Então, esse aqui, né, que tá aberto, cuidado. Que todo mundo diz que, mas tempo de forno fica bom. Fica bom? Mais ou menos. Para mim, passo a mão aqui e passo a mão Priscila. Boa tarde, Priscila. Seja bem-vinda. Para quem usa Gênesis, quando eu passo a mão aqui, eu sinto uma grande diferença nesse produto nacional, que é exatamente esse que você falou. Isso mesmo, Daiane. Esse mesmo que eu usei. E também não tive experiência, não tive a ideia, talvez, de... Aliás, eu tive informação, eu não quis fazer, porque para mim lá atrás funcionava assim. Se eu vou trocar o tinning da Gênesis por um tinning de outra marca, eu imaginava que esse tinning teria que ter o mesmo comportamento, se comportar da melhor maneira, como o da Gênesis, misturar só o tinning com a tinta. Fiz isso. Essa pintura todinha só tem tinning nacional e tinta Gênesis, tá? Não tem uma gota de diluente líquido aqui. Eu não diluí. Então, ele tem essa textura parafinada mesmo. Mas ele já está aqui há um bom tempo e não teve nenhuma mudança na coloração, tá? Eu usei o mesmo tempo de forno, não modifiquei nada. Então, talvez se você usar esse verniz nacional, né? Você coloca a tinta, que foi o que nós vimos aí, as outras pessoas que estão testando, elas estão colocando dessa forma que eu coloquei. Elas estão usando o verniz, o tinning, né, nacional, a tinta Gênesis e o solvente gato preto para tintar óleo. Talvez seja essa diferença que estava faltando para a gente, que elas descobriram, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o que elas ensinaram, que eu achei importante, né? A gente aprender e ver o que já deu certo para outras pessoas e a gente pegar para a gente também, claro. Afinal das contas, elas colocaram público, não pediram segredo para ninguém e pediram para compartilhar, né?
Então, assim, eu coloco o tine nacional, a tinta, faço uma pastinha, ele fica uma pastinha, né? Isso. A tinta no tine, primeiro, fica uma pastinha. Depois disso, eu ponho meia pipeta do diluente, do solvente gato preto para tinta óleo, tá? E daí faz essa mistura que deu certo. Essa mistura deu certo. Essa aqui, que eu usei um outro solvente, que era esse aqui, gente, olha. Essa é uma marca conhecida nacionalmente, essa pessoa tem uma loja, tem uma linha de produtos, né? E ele é um diluente ecológico que funciona muito bem para tinta Gênesis, mas não funcionou na mistura com o tine, tá? Então, tem que usar isso, tem que usar o do gato preto mesmo para tinta óleo. Então, quem sabe se isso facilita bastante. Eu passei aqui em todo o kit, mini kit, aquele pequenininho, tá todo passadinho. Eu vou deixar ele secar um pouco, porque eu vi também na live que foi compartilhada que se deixar secar um pouquinho fica melhor. Então, eu vou deixar secar um pouco para depois colocar 10 minutos no forno a 125 graus, viro e coloco mais 10 minutos. Estou fazendo isso com segurança por quê? Porque o meu kit é um kit original. Às vezes, o que não funciona é a mesma mistura de tintas com o tine, com o diluente ou solvente líquido. Não funciona às vezes quando alguns kits são kits cópia. Às vezes o vinil é que não recebe bem a mistura, tá? Esse daqui todo mundo conhece, eu acho aí que todo mundo conhece os da Sidnil. Esse aqui é o kit Yasmin da Sidnil. Já fiz ele menino, já fiz menina, já fiz bebezinho, já fiz moreno, cabelo comprido, cacheado. Esse é o kit Yasmin da Sidnil, que ele é bem fácil de você fazer tanto menino quanto menina, modificar e tal. Então, é um kit bom para teste, porque o vinil da Sidnil é um vinil ok, né? Fora isso, eu testo naqueles mini bebês que já até passei o contato para algumas de vocês, né? Isso, Vivi. Exatamente, vamos deixando, vamos aproveitando as informações que nós recebemos, né? Eu acho importante, assim, todo mundo que está testando, nós estamos todas no mesmo barco, né? Quem está na Arte Reborn está nesse barco sabendo que a Gênesis não volta, e quem ainda não está, quando entrar, vai saber que existe um produto que funciona, né? Então, quem nunca trabalhou com Arte Reborn vai aprender com as novas tintas, os novos vernizes. E de repente é um recomeço para todas nós, né? Então, não vamos desistir, não vamos achar que isso é um motivo para a gente não fazer, para a gente se sentir desvalorizada, né? Tem mercado para todos, tem mercado para essas novas tintas, tem mercado para as tintas air dry, tem uma porção de pessoas que fazem muito bem, né? Então, tem pessoas que já fazem há bastante tempo, então sabem que funciona. Eu só não fiz até o final porque eu já estava nas Gênesis e fui experimentar air dry. Me adapto melhor com a pintura com a Gênesis. Então, não cheguei nunca nem a selar um bebê com air dry, tá? Então, quem trabalha com air dry aí, né, pode até contar aí qual é o produto final da selagem. Eu tenho os vernizes aqui, eu tenho todas as tintas da air dry e tenho os vernizes, mas não cheguei a fazer uma selagem, tá? Então, fui de volta aqui para as minhas Gênesis, porque já estava, né, nesse mercado, e porque... Deixa eu ver o nome aqui. Isso mesmo, Vivi. Exatamente. Você já usou os da Real Reborn? Você já teve alguma experiência com ele? Eu, por enquanto, abri só o Tiny, tá? E vi que tem um cheiro forte. Não sei se outras pessoas aí já usaram. O outro aqui, ó, por enquanto, esse aqui é o Tique. Não tirei nem o Durex, que vem envolvendo aqui, ainda não abri. Esse daqui é o Mate. Também tem um cheirinho forte,
né? Esse aqui não abri ainda, é o Satin, tá? Eu comprei o kit teste. Então, quem aí nunca testou, nunca usou, então de repente não precisa se aventurar a comprar potes grandes sem conhecimento, né? Compra esse kit teste. Olha, são 4 vernizes que vem nos potinhos pequenos, tá? E custa R$ 99,00 o kit para teste. Eu resolvi fazer o teste porque eu acho assim que exatamente, tem bastante gente testando, né? Eu não tinha testado ainda e resolvi fazer o teste. E durante esse processo aí em que eu recebi e resolvi testar, nós tivemos essas novas informações de misturar primeiro a tinta com o verniz e depois colocar o solvente líquido, né? Então, agregou aí mais conhecimento para todas nós, tá? Então, eu vou colocar no forno, eu vou deixar um tempo ali, vou colocar no forno, vou passar a cor, que é para finalizar a minha neutralização, que é o Strawberry Blush, né? Vou passar, vou colocar no forno. Tá tudo bem? Deu certo a neutralização? Eu vou pintar inteiro com esse material, tá? Porque não dá para testar, fazer meio teste, né? Tem que ir até o final. Então, daí eu vou fazer inteiro com esse material, tá? Que como é um mini bebê, né? Um kitzinho pequeno, esse tanto que tem aqui, que são... Quantas gramas que vem aqui? Não diz. Não diz no potinho quantas gramas, mas eu imagino que aqui deva ter umas 15 gramas, tá? Pela experiência que eu tenho dos outros potinhos, né? Dos potinhos que eu costumo comprar, porque veja, esse aqui tem 4 gramas, o da Gênesis, né? Esse da Bountiful tem meio oz. Meio oz seria o quê? Sabe me dizer aí quanto é meio oz? Vamos ver quanto é meio oz. E esse daqui, que é o da Real Reborn, ele acredito que sejam 15 gramas que vem aqui. Para um mini bebê como aquele ali, eu acredito que dá tranquilamente para pintar e vai sobrar para um outro mini que eu tenho ali, né? Vamos testar. Outra notícia que nós vimos lá naquela live é que a Bountiful vai lançar também os vernizes, né? Eu tenho aqui da Bountiful, eu tenho o Thinning, o Satin, eu só não tenho o Tique. Eu tenho o Mate, o Thinning, o Satin, só os 3. E não tenho o Tique, tá? Que eu gostaria muito de ter, porque é um verniz 3D que dá para você fazer uma selagem bem boa, né? O verniz Air Dry passa como faz a tinta e vem batendo bastante esponjinha para dar a selagem. Formam bolinhas, que nem esse aqui, então. Que daí estouram. Esse aqui não estourou, tá, Vivi? Olha, eu vou te mostrar, vou ver se eu consigo mostrar de pertinho. Pra você ver se dá pra enxergar ali, tá vendo? Ó, que ele tá cheio de bolhas. Olha, ele não estourou as bolinhas quando eu pus aquele solvente ali que eu usava com as tintas Gênesis. Ele ficou cheio de bolinhas, tá? Olha, mais ou menos 20 gramas, meio oz é mais ou menos 20 gramas, que esse potinho da Bountiful. Mas a Bountiful vendia Gênesis, tá? Então, esses que eu tenho ainda são Gênesis. Só eles fracionavam e vendiam pequenas quantidades. Mas a Bountiful vai produzir, vai colocar no mercado produtos para substituir a Gênesis. Então, é mais uma fonte para a gente poder esperar aí, ver os testes, ver como é que vai funcionar, né? Se der tudo certo, tudo bem. Mas continuo dizendo, nós que temos produtos feitos, bebês feitos com as tintas Gênesis, nós temos um tesouro nas mãos. Quem tem tintas Gênesis vai poder usar até que elas acabem. Isso demora muito, porque vocês vejam que eu tenho potinhos de 4 gramas que ainda tem tinta para muito tempo, porque tudo é bem pouco, né, que a gente usa. Oi, Lene, boa tarde. Eu estou quase encerrando aqui, Lene, mas eu não vou deixar de te contar que eu estou fazendo teste com Thinning Nacional, tá? Thinning Nacional, tinta Gênesis e solvente Gato Preto para tinta óleo. Estou misturando
esses três. Então, eu misturo o tine na tinta primeiro. Depois que faz um mingauzinho, eu coloco meia pipeta do solvente Gato Preto para tinta óleo, tá? Para quem está trabalhando com tinta Gênesis. Então, o verniz é Real Reborn, é verniz nacional. Aí todo mundo já sabe, né, que vende na internet. Tem uma loja da Real Reborn que vende produtos e vende os vernizes. Eu comprei um kit para fazer teste, tá? Enquanto você não estava, Lene, eu fiz a mistura e passei no Mini Bebê, que é um kit original para fazer teste. Olha aqui, para quem estava me acompanhando aqui e viu que eu passei o vinil estava ainda todo da mesma cor, ele secando aqui, ele já está diferente a tonalidade, ó. Vê se dá para perceber que a tonalidade daqui já está diferente. Deixa eu pegar um membro para colocar junto. Olha, a tonalidade do pezinho já está diferente da coloração do vinil sem nenhuma pintura. Você veja como pouco que ele ficou aqui, ele secou um pouco e ele deu uma diferença na cor. Então, mais uma coisa para a gente agregar. Passou essa misturinha no kit, deixa ali secando ao ar um pouquinho para depois colocar no forno. Porque me parece que agora a tinta aqui deu uma compactada, o negócio realmente funcionou, tá? Então, olha a diferença que já deu, tá vendo? Então, para quem tem tinta Gênesis, dá para a gente continuar aí testando, comprando o verniz nacional e fazendo testes, né? Então, não vamos desistir, gente. Não vamos fazer por menos. Nós levamos tanto tempo para conseguir fazer a arte Reborn ficar conhecida, né? Obrigada, Priscila, que você começou a me seguir. Que bom. E siga e acompanhe, tem muitos vídeos bem esclarecedores aí, tá? Eu tenho o método Natural Color, onde eu ensino, ajudo a pessoa a aprender. A minha intenção é ajudar você a aprender. Porque às vezes você compra um produto, você compra um curso, você procura um conhecimento, mas você não compreende, né? Então a minha intenção é fazer você enxergar que cor nós vamos, que cor vai ficar a sua pintura, qual é a tonalidade que você vai conseguir ali, que é a cor desejada para você passar no seu trabalho, no seu kit, tá? Então, é bem importante que a gente esclareça, né, a diferença de um método para o outro, tá? Então, se você me seguir, vai assistindo os vídeos, esse que tem bastante informação. E logo, logo vai sair o curso dos morenos, vai estar online, a gente vai começar a divulgar. E agora, quem compra o curso tem também a apostila. Baixa a apostila, imprime, muito bom para você acompanhar, para você anotar suas dúvidas, para você anotar as cores que usou, né? Então, bem importante. E o meu moreninho tá quase, o próximo passo dele é o implante. Então, eu vou começar a implantar essa cabecinha por cima da pintura, embora eu tenha adorado a pintura, mas eu preciso implantar porque faz parte do curso o implante, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Que pena que quem chegou mais tarde chegou tarde, mas como eu sempre digo, esses vídeos, essas lives, elas vão sendo repostadas. Então, quem perdeu o assunto ou uma parte do assunto vai acabar tendo acesso de uma forma ou outra. E se tiver dúvidas e quiser saber mais alguma coisa, deixa aí a pergunta, tá? Amanhã essa live vai entrar aí para vocês assistirem, para quem chegou no final, ok? Então, amanhã, terça-feira, essa live entra, vai ficar gravada e vai entrar aí para quem perdeu qual era o assunto e o que a gente estava conversando. E eu deixei uma enquete para saber se vocês gostam de cabelinhos pintados, de cabelinhos implantados. Digam aí, deixem recado, façam perguntas, porque é bem importante. Então, se tudo estiver bem e eu estiver aqui liberada para quarta-feira, porque como nós estamos gravando, né?
às vezes fica um pouco apertado para fazer live. Mas se tudo bem, quarta-feira estamos aqui às 5 da tarde, tá? Por nada, Daiane, acho bem importante. Conhecimento é para isso, né? Já imaginou se as pessoas tivessem escrito grandes livros, grandes obras e não tivessem contado para ninguém, a gente não saberia nada, né? Conhecimento é exatamente para compartilhar com as pessoas, tá bom? Um beijo para vocês, boa tarde e nos vemos na quarta-feira.